Olá, jovem! Eu sou o Gabo Ferreira e você tem vontade de ter a sua própria startup e ir atrás de investimento para começar uma equipe e desenvolver um produto bacana? Então fica comigo que esse vídeo aqui é para você. E para essa conversa de hoje eu tô aqui com o Felipe Sertório, que é um associate lá na Equitas VC. Como é que você tá, cara? Fala, Gabs, tudo bem? Prazerzaço estar aqui, cara. E eu nunca tinha ouvido esse cargo, cara. O que é o associate? O associate, ele já está há algum tempo no fundo e então passa para contar toda a estrutura do fundo. A gente entra como estagiário e aí na parte estagiária você fica na parte mais operacional, ajudando no dia a dia das empresas, mas mais uma parte operacional mesmo. E aí depois disso você é efetivado, aí vira analista. Aí analista você fica muito na parte de prospecção das empresas, fazendo aquele primeiro contato com as empresas, com potenciais investidas, etc. E aí depois disso, geralmente 2 anos mais ou menos, de 2 a 3 anos, você vira associate. E aí é quando você começa a se envolver mais na diligência das empresas, de novo, potenciais empresas investidas. Você se envolve mais no dia a dia das nossas investidas também. Caso precise, faz modelo financeiro, faz análise financeira. Tem uma parte mais burocrática do fundo também, que você auxilia mais, contato com a administradora. Então é isso. E você entrou como estagiário? Não, na verdade não. Na verdade o meu background é um pouco diferente. Eu comecei a minha carreira aqui na Equitas em 2017, só que na Equitas gestora. O que é a Equitas e da onde que veio a Equitas VC? Boa. O grupo Equitas é um grupo super tradicional, já está aí há mais de 10 anos no mercado, e ele começou na gestora de investimentos focado em renda variável, ou seja, é um fundo de investimento que investe em empresas listadas na Bolsa Brasileira. Eu estagiei na Equitas em 2017, na gestora. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em Investment Banking, na Goldman Sachs. E aí, em IB, a gente trabalha basicamente com a parte de fusões e aquisições de empresa. Então, quando uma empresa quer comprar outra. Ou a gente também trabalha nos IPOs, ou seja, quando uma empresa quer abrir capital na Bolsa, ou follow-ons, quando a empresa ela já tem capital aberto na Bolsa e ela quer emitir novas ações. E aí eu fiquei alguns anos na Goldman, até que eu vim trabalhar na Equitas Venture Capital. E o que é o fundo de VC? O fundo de VC, ele começou, de novo, dentro da estrutura da Equitas, em 2020, liderado pelo Felipe Manzano. O Felipe Manzano aí é um empreendedor de bastante sucesso. Ele foi cofundador do marketplace de cosméticos chamado Beleza na Web. E aí em 2014, 2015 ele teve um exit e abriu uma nova empresa chamada Central Fit. Essa é um pouco menos conhecida, mas também é uma empresa de e-commerce, de suplemento. E aí nessa empresa, aí foi bem experiência empreendedor raiz mesmo. Barriga no balcão, galpão na Lapa, empresa super geradora de caixa. Por eles investirem em marca própria, em 2019 teve uma empresa, um estratégico, que viu valor justamente por conta das marcas próprias e acabou fazendo aquisição, que foi o segundo exit. E aí depois disso ele foi CFO part-time de algumas empresas, até que em 2020 ele acabou conhecendo o pessoal da Equitas, gestora, que já queria começar esse braço de Venture Capital e as coisas se casaram. E voltando para a minha história, o Felipe Manzano também trabalhou na Goldman Sachs, só que na mesma indústria que eu, Investment Banking, só que 10 anos antes, e a gente conhecia muita gente, então acabou casando o timing das coisas. E aí quando eu estava saindo do banco, etc., a gente começou a se falar, até que eu vim como associate para cá. Legal, cara. E assim, muitas das pessoas que estão vendo a gente agora não conhecem muito desse universo de startup, de investimento, então eu queria te perguntar algumas coisas, até para desmistificar para a galera. Quando a gente fala Venture Capital, o que define, o que é Venture Capital? Quando a gente fala em Venture Capital, a gente está falando em investimentos em startups early stage, ou seja, que estão no início. E aí, de novo, a gente tem vários estágios
que a gente considera, que é o Pre-Seed. O Pre-Seed seria empresa praticamente no PowerPoint, aquela bem ideia inicial, MVP e tudo mais. Depois disso a gente vai para o Seed, que aí é um estágio um pouco mais avançado, que já começou... Óbvio que essas coisas não são padronizadas assim, certinhas, em caixinhas, mas basicamente. E aí, então assim, já tem um produto rodando, já tem algum início de tração. Aí depois do Seed, aí a gente vai para o Series A. Na fase do Series A já tem alguns clientes, já tem tração, já tem um time, uma estrutura formada. Depois vai para o Series B, Series C, e aí até sei lá, Series D, E, Series G, etc. Até chegar no que o pessoal chama de break-even. Na verdade, são coisas diferentes. O break-even é quando a empresa começa a gerar caixa. Mas, por exemplo, existem empresas que já fizeram IPO, por exemplo, que já abriram capital na bolsa e mesmo assim ainda não obtiveram o break-even, não atingiram o break-even. Ou seja, são empresas que continuam queimando caixa. Então, toda vez que a gente fala em a empresa atingiu o break-even, significa que a empresa começou a gerar caixa. Ou seja, ela tem uma operação rentável. Agora, quando a gente fala em estágios, a gente está falando nos estágios de investimento mesmo, que então vai do Pre-Seed, Seed, aí vai o Series, e aí pode ser A, B, C, etc. E aí depois disso, geralmente o que acontece? Quando nos estágios mais avançados, um fundo de Private Equity pode fazer um investimento, e aí o fundo de Private Equity seria aqueles fundos que investem em empresas mais avançadas, mais maduras, ou algum estratégico pode querer comprar essas empresas antes, ou a empresa morre, obviamente, que acontece também. Aí depois que o fundo de Private Equity faz a aquisição, faz o investimento da empresa, aí geralmente ele está preparando essa empresa para abrir o capital na bolsa. Então, assim, se a gente pudesse quebrar em etapas, o nosso fundo, o nosso tipo de fundo, que é um fundo de Venture Capital, ele investe no início da empresa, quando ela está nascendo, e aí depois de um tempo que ela começa, já tem cliente, já tem produto, já começou a amadurecer um pouco mais, aí um fundo de Private Equity olha para essas empresas, faz o investimento e geralmente é nessa hora que a gente de um fundo de Venture Capital tem a saída. Aí a gente sai para entrar um outro fundo, não necessariamente, tá? Existem fundos que obviamente acompanham a empresa até o final, mas geralmente a gente entra no início e aí sai a partir de um Private Equity que olha para a gente, olha para essas empresas, faz o investimento e aí esse fundo é o que vai preparar essa empresa para um potencial IPO ou para uma potencial venda para um estratégico e tudo mais. Teoricamente, quanto antes a startup atingir o break-even, melhor? Ou não sei? É difícil generalizar, tá? Porque assim, por um lado sim, porque imagina que, por exemplo, o mercado que a gente está agora, que é um mercado que está começando a ficar um pouco mais complicado para levantar capital e tudo mais, se a empresa ela já se sustenta com a própria operação, isso é ótimo, porque ela não depende de investidores externos acreditarem na ideia e aportarem capital. Agora, tem também aquela parte que a empresa ela precisa crescer, ela precisa investir em marketing, aquisição de clientes, etc. Então, assim, não necessariamente uma empresa que esteja queimando caixa é algo ruim. O que pode acontecer é que ela tem uma operação rentável, só que mesmo assim, para ela aumentar o crescimento, expandir mercado, ser o first mover que a gente fala, ou seja, ser aquela primeira empresa do mercado para pegar o maior público possível, o maior mercado possível, ela prefere queimar mais caixa, e isso investindo em CAC, que a gente fala, que é custo de aquisição do cliente, e aí a partir disso, ganhando o mercado, ela consegue novamente se tornar rentável. Mas para as nossas empresas aqui, a gente costuma ser muito conservador e sempre buscar o break-even o quanto antes. Porque com isso, de novo, tendo a operação sustentável, ou seja, a operação gerando caixa, o que acontece é que
ela fica numa posição muito confortável para poder, por exemplo, negociar rounds futuros com potenciais investidores e tudo mais. Então, acho que essa posição de segurança na hora de fazer a negociação, o break-even possibilita isso. Você falou que tem empresas que abrem IPO sem necessariamente ter atingido o break-even, então não é um pré-requisito. Tá dando lucro para você abrir IPO. Qual que é o pré-requisito, na verdade? Eu não faço a menor ideia. Tem muito uma questão de tamanho, mas no final é se os fundos públicos enxergam valor na empresa e valor suficiente para que ela tenha demanda na hora de abrir o capital dela. Então, por exemplo, voltando um pouco para os meus tempos de IB, quando a gente pensava em fazer o IPO de uma empresa, o que a gente olhava? A gente olhava a empresa, olhava os números dela, via tem mercado, tem potencial de expansão, etc, etc. Então, a gente via algumas informações e aí a gente começava a fazer um processo que a gente começa a colocar o C-level da empresa para conversar com fundos de investimento. Sem falar que a empresa vai abrir capital nem nada, simplesmente começa a conversar para ver se há um interesse dos fundos por aquela empresa. E aí, caso haja interesse, e aí de novo, pode ser situação de mercado, pode ser tamanho da empresa, pode ser uma série de fatores que fazem com que os fundos vejam valor naquela empresa, aí sim ela abre IPO. Mas, de novo, tem uma questão de tamanho, ela já tem que estar faturando alguns milhões para poder ir para esse caminho, né? Não dá para uma empresa que está faturando pouco e para ela nem teria tamanho, liquidez nem nada. E quais são os tipos de startups que vocês costumam investir aí na Equitas VC? A gente tem uma pegada um pouco diferente dos fundos de VC tradicionais. A gente percebeu ao longo do tempo que a forma com que a gente trabalha, a gente dá muito certo com founders mais técnicos, ou seja, founders, desenvolvedores, programadores, que tecnicamente sejam diferenciados para aquilo que eles estão fazendo. E por que isso? Já complementando a resposta. Dado que o nosso fundo ele é formado por ex-empreendedores, a gente de fato gosta de atuar no dia a dia das empresas. O que a gente foi percebendo ao longo do tempo é que esses founders mais técnicos, eles costumam trabalhar mais na zona de conforto deles, que é na parte de produto. Como eles são muito bons desenvolvendo, eles acabam sempre ficando mais na parte do produto, de desenvolvimento, etc. Só que isso faz com que eles estejam um pouco longe dos clientes ou potenciais clientes e faz com que eles assumam certas premissas que não necessariamente acontecem. De novo, aqui não estou generalizando, é algo que empiricamente a gente foi vendo ao longo do tempo. E aí, o que é o legal dessa história? Que a forma com que a gente trabalha aqui, a gente é fissurado em aprender a conversar com o cliente, que é algo super difícil. Assim, é uma arte você conseguir extrair valor de uma conversa com o cliente, mas a gente é fissurado nisso. E a partir da nossa metodologia que a gente foi construindo ao longo do tempo, de novo, pouca inspiração e muita transpiração, mas o que a gente tem feito é se especializado em conseguir extrair valor dos clientes através das conversas e enxergar o problema do tipo cabelo pegando fogo. E o que seria o problema do tipo cabelo pegando fogo? Imagina que o seu cabelo começou a pegar fogo. Você não vai olhar para absolutamente mais nada. Você primeiro apaga o fogo do seu cabelo, depois você presta atenção em qualquer outra coisa. A partir do momento que a gente descobre que um cliente que faz parte de um segmento grande tem essa dor e todo esse segmento, toda essa persona também tem essa dor, e a gente começa a criar soluções para resolver essa dor do cliente, a gente tem muita chance de sucesso, ou pelo menos muito mais chance de sucesso do que considerando os founders que ficam tomando como premissa que estão resolvendo uma dor, mas não necessariamente estão, ou estão resolvendo uma dor só que fraca. E aí, quando a gente junta essa nossa habilidade, vamos dizer assim, esse nosso gosto de conversar com os clientes, entender as dores, com times tecnicamente muito fortes, que vão conseguir, através de tecnologia, solucionar esses problemas,
a chance de sucesso aumenta consideravelmente. E, de novo, é isso que a gente tem visto empiricamente. Aqui, nesse momento agora, deve ter bastante gente que está nos assistindo e que talvez tenha um perfil parecido com esse que você falou. A pessoa que, de repente, já tem uma carreira em tecnologia, ou que está começando ainda, mas que tem essa vontade de empreender e tudo mais, e está assistindo esse vídeo pensando, pô, seria legal um dia, de repente, levantar capital, ter a minha empresa e tudo mais. Mas o que essa pessoa precisa ter para chegar para você e para o Manzano e falar assim, me dê dinheiro para fazer a minha empresa rodar aqui? Basicamente, a gente olha muito time, ou seja, se a gente sempre gosta de investir em empresas com 3 co-founders, mas isso não é uma regra, com 2 ou 3, mas ela precisa ter um time e precisa ter a ambição de construir algo grande. É isso. Porque em termos de... E outra coisa que é importante é importante que ela queira trabalhar em algum setor que ela já tem alguma expertise. Falar, puta, mas eu preciso ter anos de experiência para trabalhar numa indústria X que eu quero empreender? Não. Agora, se você não conhece nada daquela indústria, mesmo que você comece a conversar com os clientes, entender problema e tudo mais, como você não tem nenhum conhecimento anterior, você vai começar a tomar decisões erradas ou você vai começar a ser levado por caminhos que não necessariamente são os melhores, aí tem um tempo de aprendizado. Então, assim, o que a gente olha aqui? Primeiro, o time como um todo, se o time é técnico, se o time tem complementariedade. Segundo, qual que é a ambição? Por que aquele time quer empreender? Eles querem realmente resolver um problema gigante? Ou não? Ou eles estão apaixonados pela solução? Qual que é a ambição deles? E aí, com isso, e a partir disso, a gente do nosso lado começa a entender melhor o mercado, entender melhor o que eles estão se propondo a fazer. A gente ajuda a ir por outros caminhos, caso seja necessário. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que tenha só uma ideia e um time forte e uma ideia, para a gente já basta para interessar e começar a conversar com esse pessoal. Então não precisa ter já um MVP rodando, pode ser o PowerPoint. Pode ser, até porque para a gente parte da premissa que provavelmente aquele time está trabalhando em um problema não do tipo cabelo pegando fogo. De novo, pode ser que ele esteja, e aí é melhor ainda, porque o nosso trabalho é mais fácil, mas a gente parte da premissa que não está, e aí, partindo dessa premissa, provavelmente vai haver um pivô, e com esse pivô, a gente vai ter que começar tudo de novo. Então, por isso que eu falo que não é importante, se tiver um MVP e tudo mais, ótimo. Agora, caso tenha uma ideia e a vontade de empreender, um time tendo essa vontade de empreender, de construir algo gigante, pra gente já é super válido. E como que funciona a questão de... Não sei se você pode falar de valores e tal, vocês têm uma tabela certa, tipo assim, não, a gente investe tanto, ou a gente não investe tanto, dependendo do contexto, ou é muito caso a caso mesmo? Bom, tem várias pessoas que gostam de falar em valuations para startup e tudo mais, aqui a gente vai por outro caminho, tá? Acho que ficar falando enfim, quando está no PPT ou numa ideia ou em algo muito inicial, não faz sentido você falar em valuation para uma empresa. Então, o que a gente tem tamanhos de cheques. Então, geralmente, os nossos cheques variam de 1 a 3 milhões de reais. Esse é o tamanho do nosso cheque. E aí, em cima disso, a gente gosta de entender quanto que a empresa vai precisar para passar os próximos 12 ou 18 meses. E aí, o que seriam esses 12 ou 18 meses? O período para o próximo round, para a próxima rodada de investimento. Então, o que a gente tenta entender você precisa de 2 milhões? Legal. Para que você precisa desse dinheiro? Preciso para isso, isso e isso. Puta, beleza. Então, a gente te dá esses 2 milhões. E aí, além disso, tem um conceito super importante que é o de cap table, que é a participação dos sócios dentro da empresa. O que seria isso? Por exemplo,
eu, você e o Felipe Manzano, a gente tem uma empresa, cada um tem um terço da empresa. E aí vai entrar um fundo, o fundo vai querer colocar, por exemplo, a gente pede sempre uma participação de 10 a 15% da empresa. Então, legal. Então, a gente vai ser diluído aqui, mas obviamente fazer parte é ter uma participação menor, só que de um bolo maior. E o fundo vai entrar para ter também 10% dessa participação. E aí, por que eu gosto de falar no cap table? Porque os fundos, e isso é um erro que a gente vê muito, principalmente no início, as startups acabam diluindo muito no início, por exemplo, dando 15%, 20% no pre-seed, aí depois mais 20% num seed, aí a hora que chega no próximo round, por exemplo, um Series A, ela já está tão diluída que os fundos maiores não vão querer entrar. E aí acaba não fazendo sentido e, por exemplo, para a gente que está entrando no início, é super importante que a empresa tenha o que a gente chama de cap table limpo, que é os sócios tendo uma participação interessante da empresa, e que faça com que fundos maiores nos rounds subsequentes queiram entrar. E aí, por que eu dei essa volta? Porque no final, o que a gente olha é quanto de diluição a gente gostaria de ter, mantendo um cap table limpo, para te dar o dinheiro que você precisa para seguir os 12 ou 18 meses, que é até você completar um próximo round. Então, isso é a discussão que a gente tem, e aí em cima disso você fala, tá bom, então se a empresa precisa de 1 milhão aqui, e a gente entende que o cap table, a gente vai criar uma diluição de 10%, o valuation vai ser de 10 milhões. Como é que funciona a questão de metas? Vocês chegam e falam assim, a gente vai investir, sei lá, 1 milhão, mas daqui 12 meses isso tem que tá funcionando? É o tamanho do time? É produto? O que vocês definem aí? Sendo muito sincero, a gente tem metas internas, mas não é isso que drive a nossa decisão, tá? A gente entende que startups é uma montanha-russa, então são várias derrotas, poucas vitórias, e às vezes as coisas acabam demorando um pouco mais tempo do que o esperado, então a gente não define uma empresa foi bem ou mal sucedida, o investimento foi bem ou mal sucedido, se ela tem métricas e tudo mais. Como a gente trabalha muito próximo às empresas, a gente sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma das nossas investidas. Então a gente sabe quais são os problemas, a gente sabe quais são os gargalos e a gente trabalha junto para resolver. Então, de novo, só para ser claro, a gente não fala, não, a gente vai investir 1 milhão em vocês, só que daqui um ano vocês têm que ter 100 mil reais por mês de receita. Não, a gente não fala isso. Óbvio que, junto com eles, junto com as nossas investidas, a gente estabelece algumas métricas, principalmente de clientes, que é a parte de tração e receita, e a gente faz cálculos para atingir o break-even, que entra naquela discussão anterior nossa. Só que, como a gente trabalha muito junto com elas, é muito mais importante para a gente que a dinâmica esteja funcionando, que as coisas estejam fluindo, as coisas estejam avançando, e aí esses percalços ao longo do caminho a gente vai resolvendo em conjunto. Muito legal, cara. E bem, para quem está vendo a gente aqui até esse momento no vídeo, imagino que esteja interessado de alguma forma nesse assunto. Se as pessoas quiserem falar com você, conversarem aí sobre a possibilidade de um investimento, como que elas fazem? A gente tem o nosso site, que é www.equitas.vc, e aí as pessoas podem entrar em contato. Muita gente entra em contato via LinkedIn, então Felipe Sertório, e aí pode mandar uma mensagem no LinkedIn lá que a gente sempre responde. Além disso, a gente tem o nosso podcast, que chama Startup com VC, e aí é uma outra forma de comunicação que a gente tem também, é bem interessante, em que a gente entrevista empreendedores de sucesso ou que estejam aí na caminhada, e é um podcast aí bem prático mesmo, menos de história e mais pontos práticos das dificuldades de empreender.
Então, geralmente são esses canais que a gente se comunica com o pessoal. Legal, o podcast é bem legal mesmo, já ouvi alguns episódios, é ótimo para você que tá afim de se inteirar um pouco antes de mergulhar nesse universo. Tem mais alguma outra coisa que você recomenda que as pessoas façam no Sertório antes de abordar vocês, se preparar, de repente algum material específico, alguma coisa que você fala, não, olha, antes de você vir conversar comigo, vai ver esse TED Talk, vai ver esse documentário, vai ver essa palestra, estuda, lê esse livro. Não, a gente tem uns livros recomendados que a gente sempre solta no nosso Instagram, LinkedIn. Ouvir o podcast, eu acho que é sempre legal, porque como você disse, são temas muito práticos e de empreendedores que estão vivendo aquilo na pele mesmo, vivenciando aquilo na pele. Além disso, eu acho que não precisa ter material, não precisa ter um deck bem feito, nada disso. De novo, aqui a gente é super amigável nessa questão de vamos gastar tempo com o que interessa, então não precisa ter um material super estruturado. Se você tem uma ideia, se você tem um time e tem a ambição de empreender, pode vir conversar com a gente. Caso você ainda não esteja preparado, vamos dizer assim, para levantar capital, a gente vai te falar. A gente pode, por exemplo, conversar algumas vezes antes de levantar capital. Então, a gente tem empresas que, sei lá, a gente começou a conversar há mais de um ano e continua um relacionamento e a gente vai vendo que a empresa está amadurecendo. Até que vai chegar uma hora que fala, beleza, a gente já tem todo esse relacionamento, então vamos investir. Só que a gente gosta muito de conversar com o empreendedor o tempo todo, dar o nosso posicionamento, dar a nossa visão, conectar pessoas, ajudar no que for necessário. E, de novo, não precisa ter receio, não precisa se preparar antes, não precisa montar materiais, nem nada disso. De novo, ideia, time, ambição, manda o LinkedIn lá e a gente bate um papo. Só queria deixar muito claro que o nosso fundo de Venture Capital ele tem um posicionamento diferente dos fundos tradicionais e a gente é realmente o parceiro do founder técnico. E a partir disso, dado o nosso approach hands-on, a gente realmente gosta de estar sempre em contato, conversar, tirar dúvida, discutir temas, etc. Então, quem estiver vendo esse vídeo e tiver vontade de empreender, estiver começando, tudo mais, manda uma mensagem para a gente, que a gente realmente gosta muito de conversar com os empreendedores aí e ajudar no que der, no que for possível. Todos os links do site da Equitas, do podcast, estão todos aqui na descrição, beleza? Inclusive o LinkedIn do Sertório, para você adicionar ele lá e trocar uma ideia se for necessário. Obrigado, cara. Valeu pelo papo aí. Eu aprendi bastante. Eu que agradeço, Gabs. Lembrando mais uma vez que todos os links que o Felipe Sertório falou estão aqui na descrição do episódio. Escute o podcast da Equitas, adicione ele no LinkedIn, siga aí a galera nas redes sociais para entender mais sobre startups, ver cases de sucesso e de repente você conseguir aí o seu primeiro investimento. Se você por acaso for falar com o Felipe sobre investimentos, comenta com ele lá que você vê através do vídeo do canal aqui do Gabs, beleza? Tchau, jovem!